Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o cenário ideal. Será que ele existe? O cenário ideal para tantas coisas que muitas vezes nós estamos esperando. Nós, como mulheres, nós somos muito detalhistas, né? Todas vocês são, ou só eu que tenho essa dificuldade? Nós somos muito detalhistas. Ontem o André parou o carro na vaga torto. Eu quase voltei para reestacionar aquele carro. Porque a gente é muito detalhista. E muitas vezes a gente fica esperando coisas acontecerem e cenários. Eu estou sentindo que o Giovanni quer que eu fique parada para ele tirar a foto. Eu vou ficar só um pouquinho, tá? A gente fica esperando coisas e cenários ideais para que a gente possa fazer alguma coisa. A gente sempre está numa insatisfação. Quando nós lemos Quem está fazendo esse devocional? Experiências com Deus? Ele está fantástico. É um devocional fantástico. Cada palavra tem nos abençoado. E quando nós lemos o devocional de ontem, falando sobre contentamento, e aí nós resolvemos que nós iríamos colocar ele aqui hoje no meio do louvor. Porque nós somos extremamente insatisfeitas. Nós somos assim. Necessitamos de mais e mais e mais. E a gente sempre está precisando de mais alguma coisinha para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Eu quero ler com vocês o texto em Eclesiastes 11, 3 e 4. Eu vou ler em duas versões. Na NVI clássica e na Bíblia a Mensagem. Eu sei que tem gente que faz cara feia e cara torta para ela, mas eu gosto bastante porque eu acho que ela traz para a gente um contexto bem mais simplificado, explicado. Então eu vou ler nas duas versões e as duas estão aqui, se é que dá para ler. Vamos lá. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que ela cair, ela ficará. Ele está falando de coisas óbvias aqui, certo? Aí ele vem e diz assim no versículo 4. Quem observa o vento não plantará. E quem olha para as nuvens não colherá. E lá na Bíblia a Mensagem, os mesmos dois versículos dizem assim. Quando as nuvens estão cheias de água, é chuva na certa. Quando o vento derruba uma árvore, ela vai permanecer onde ela caiu. Não fique observando o vento, faça seu trabalho. Olha que lapada na gente. Não fique observando o vento, faça o seu trabalho. Não fique olhando para as nuvens, toque a vida adiante. É uma chamada aqui para nós nessa noite. Sabe por quê? Quem estiver esperando as condições ideais para realizar alguma coisa, nunca vai fazer. Nunca. Porque se tem uma coisa que nós somos boas em qualquer pessoa, mas a gente está falando aqui entre mulheres hoje, procrastinação. Nós somos muito bons nisso. Gente, quem nunca pegou as coisas para limpar a casa ou para fazer qualquer outra coisa no trabalho e você não está querendo muito fazer aquilo, né? Não é algo que você está afim de fazer. Aí você pega o celular, a Michele te mandou um Reels no direct, né, Michele? Aí quando você vai ver mais um pouquinho, mais alguém te mandou alguma coisa e você começa ali, quando você vai ver, eu faço isso, gente, estou falando de mim. Quando você vai ver, o tempo já foi e você poderia ter sido muito mais produtiva e fica procrastinando. Nós somos muito bons nisso. É uma coisa que a gente faz com naturalidade. Mas quando a gente pensa aqui no cenário ideal, né, nesse cenário ideal ali, não esperar pelo cenário ideal. Para fazer o quê? Do que a gente está falando aqui? Para fazer o quê, afinal de contas? Tá, eu não vou esperar o cenário ideal. Mas para fazer o quê? Deus está falando hoje aqui de muitas coisas diferentes. O que Ele está falando para mim não é o mesmo que Ele está falando para a Tiffany, para a Lu, para a Josi, para a Pitu,
para a Júlia, são coisas diferentes. Deus está falando de muitas coisas diferentes. E você sabe do que Ele está falando com você. Porque Ele está falando sobre posições que você precisa tomar. No reino, no seu ministério, dentro da sua casa. Sonhos e projetos que Ele te deu e que você abandonou. E que você deixou para trás, porque você está esperando o cenário ideal, porque você está aguardando esse cenário que você considera ser o cenário que vai ser condizente com aquilo que você está esperando. Então, Ele está falando de muitas coisas diferentes aqui. Uma decisão que você precisa tomar, talvez. Uma decisão que Ele já te pediu, algo que Ele já colocou diante de você, e você ainda está procrastinando, porque você está esperando um sinal miraculoso descer do céu e falar com você. Não espere o cenário ideal. A gente tem o costume de dizer, quando eu tiver tal condição, eu faço. Quando eu tiver tempo, eu faço. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. Quando eu emagrecer, eu faço. Quando eu fizer tal e tal coisa, tal curso, tal especialização, eu tenho que fazer só mais essa especialização aqui. Depois que eu fizer essa especialização... Gente, coisa difícil é você conciliar formação com sua vida ministerial, com família e com tudo isso. A primeira coisa que você quer fazer é arrumar uma desculpa, porque você tem que fazer o danado do TCC. E ele está lá te esperando. E a gente é rápido em começar. E você, depois disso, você quer fazer uma especialização. Aí depois você quer fazer um mestrado, um bacharelado, um doutorado. E assim a gente é insatisfeito. Não que a gente não possa fazer. Mas a gente vai dar conta de fazer todas essas coisas e ainda assim não sair do propósito que Deus nos chamou para sermos e quem Ele nos chamou para ser? É isso, é a pergunta que nós temos aqui nessa noite. Então, quando eu tiver... Porque a gente vive numa escassez, não é, gente? Sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Para a gente montar o cenário ideal, e a gente vive num propósito, parece que só para suprir as nossas necessidades. Vocês estão com essa sensação? Vocês estão com essa sensação de que a gente está vivendo, correndo atrás de pagar conta? Que a gente está vivendo atrás de só cumprir com os nossos compromissos financeiros e a gente está quase enlouquecendo. E eu vou te dizer uma coisa. Se a gente correr atrás só de pagar conta, só de ficar nessa coisa de pagar, nós nunca vamos acessar as coisas sobrenaturais do reino. Nós nunca vamos acessar aquilo que Deus tem para nós. Nunca. Porque nós vamos ficar olhando o vento, olhando as nuvens, e não vamos fazer o trabalho que Ele está nos chamando para fazer. Olha o que Jesus fala sobre essa questão de nós ficarmos tão focados nas nossas necessidades. Mateus 6, 25 e 27. Não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Observem. Nessa hora você pode olhar para o céu um pouquinho, para as nuvens. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Olha para as aves, olha como eu sustento elas. Olha para elas, elas não plantam, elas não colhem, elas não semeiam. Vocês não são mais preciosos do que essas aves? Por que nós estamos correndo tanto atrás das necessidades? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Você consegue? Consegue? Tem esse poder de acrescentar só mais um suspiro? Consegue? Porque não, a hora que chegar a hora, acabou, a gente não tem como fazer isso. E aí, enquanto a gente decide viver só nessa expectativa de pagar conta, é só conta que a gente vai pagar.
enquanto a gente viver só para as nossas necessidades, é só elas que a gente vai conseguir cumprir. A gente não vai estar acessando aquilo que é sobrenatural. Alguns versículos depois desse aqui que nós lemos vai dizer assim: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiças. E o quê? Estas coisas, estas aqui, a comida, a bebida, o que é essencial para você, a roupa, será acrescentado a você. Gente, Deus é homem para que minta? Pode falar, ele é homem para que minta? Ele é filho de homem para que se arrependa? Se ele disse, é porque ele faz. Se ele disse, é porque ele não volta atrás do que ele falou. Então, nós nunca vamos sair desse lugar físico, existencial, emocional, se a gente não sair dessa paralisia de esperar pelo cenário ideal. E eu vou te contar uma coisa. O cenário ideal não vai chegar. Ele não chega. Sabe por quê? Porque ele vai sendo construído no processo. Eu vou contar para vocês algo que a maioria já sabe, mas quando nós começamos o Reaja, quando a gente... o Reaja, para quem não sabe, é uma OSC, uma antiga ONG de prevenção ao abuso sexual infantil. Nós temos uma OSC e quando nós começamos os trabalhos do Reaja, vocês acham mesmo que eu sabia o que eu estava fazendo? Vocês acham mesmo que eu sabia o que fazer? Eu não fazia ideia. Não fazia. Eu só fazia chorar. Porque nós estávamos vivendo um processo de cura por conta dos abusos que eu havia sofrido na infância e não tinha tratado a respeito disso. A Júlia tinha sofrido um abuso dentro da igreja e nós estávamos em processo de denúncia em tudo aquilo que estava acontecendo. E nós estávamos no meio dessa turbulência toda e Deus disse assim, vai. Pitu foi usada por Deus para falar isso para mim. Eu não queria nem olhar na cara da Pitu. Porque ela foi usada por Deus. Um dia nós estávamos na Compassiva, num treinamento. E estávamos fazendo, e eu só fazia chorar de ouvir desse assunto. E a Pitu disse, eu vejo você fazendo isso que essa mulher está fazendo hoje. E eu falei, eu? Como eu só faço chorar? Eu não consigo falar sobre isso. É no processo que o cenário vai se montando. Vocês estão entendendo isso? É no processo, não é você sentada numa cadeira esperando tudo ficar pronto para que você possa reagir. Por isso reaja. Né? Fica aí um trocadilho. E foi isso que Deus nos fez. Foi fazer enquanto ainda havia dor. Enquanto havia ainda necessidade de cura, Ele nos curou no processo. Ainda está curando. Tem momentos que eu ainda sei que existem ainda coisas que precisam ser trabalhadas. E Ele está fazendo. E aí, vamos pensar em algumas coisas que a gente pode, nessa noite aqui, refletir sobre o cenário ideal. Quero falar com vocês sobre a vaquinha e o maná. O que é isso, Renata? Pelo amor de Deus. A vaquinha e o maná. Vamos pensar nesse versículo. Aqui, no versículo 3 de Eclesiastes 11, que fala, parte A do versículo, fala que quando as nuvens estão cheias de água, é chuva na certa. Então, ou seja, a nuvem está carregada, vai chover, não é? É óbvio. A gente até olha para o céu e faz, vai chover, não é? Você sai com guarda-chuva. O duro é quando está um sol danado e você sai e não pegou guarda-chuva. Por quê? Você não estava preparada, porque não tinha nuvens carregadas. Então, há momentos que a gente sabe o que esperar. Tem momentos que as nuvens estão carregadas e você já sabe o que esperar. Tem momentos que é certeza que vem a chuva, porque as circunstâncias são claras. E vamos falar a verdade, a gente gosta disso. A gente gosta de previsibilidade. A gente gosta de saber o que vai acontecer. A gente não gosta não de ficar aí no vácuo sem saber o que as coisas vão acontecer amanhã, depois. A gente gosta, é por isso que a gente tem agenda, né? É por isso que a gente se organiza. A gente gosta disso. E a gente gosta de dominar situações, ter o controle delas. Essa é a verdade. E eu quero contar uma história para vocês. Não sei se você já ouviu aqui a história da vaquinha. Quem já ouviu,
faz cara de paisagem, faz cara de surpresa, tá? No final, combinado? Quem já ouviu, não reage aí como se vocês já estivessem sabendo. Teve uma vez que um mestre e o seu aprendiz, eles foram visitar alguns lugares e eles passaram por um sítio. Esse sítio estava feio, mal acabado. Pensa numa cerca quebrada, um negócio assombrado, horroroso. Parecia que estava desabitado. Mas tinha gente morando lá. Tinha uma família muito simples, muito humilde. Um homem, sua esposa, seus filhos moravam naquele sítio. E aí o mestre olhou para aquela família, sentou-se com eles e perguntou: como vocês vivem aqui? Porque não tem nada aqui perto, não tem nenhuma plantação, vocês não têm nem o que colher, porque não tem nada para ser colhido. Como que vocês vivem aqui? E aí o dono ali do sítio disse assim para ele: então, a gente tem uma vaquinha. Você não sabe, vamos botar o nome dela de Mimosa? A Mimosa, ela é uma vaca leiteira das boas. Pensa uma vaca que dá leite todo dia, muito leite. Aí o que nós fazemos? Nós vamos até a cidade, a gente troca o leite por comida, e assim a gente vai sobrevivendo, a gente vai vivendo aqui bem com esse leitinho da vaquinha. Ok, saíram dali do sítio. O mestre virou para o aprendiz e falou assim: vai até aquela vaquinha, pega a Mimosa, leva até a beira do precipício e empurra a vaquinha precipício abaixo. Como assim? Mestre, é o único sustento que eles têm. Empurra a vaquinha precipício abaixo. E o aprendiz, sem entender nada, foi e empurrou a vaquinha. Acontece que ele foi embora muito mal, se sentindo culpado, se sentindo pesado, por ter acabado com o único sustento daquela família. E eles foram. E nunca mais ali o mestre quis voltar. Mas passado muitos anos, esse aprendiz, ele diz assim: eu vou voltar. Eu vou dizer que eu empurrei a vaquinha. E eu vou pedir perdão, e eu vou lá para ajudar eles de alguma forma, se ainda eles estiverem vivos, porque provavelmente eles morreram de fome. E ele volta. Só que quando ele volta, ele encontra um lugar absolutamente diferente. Ele encontra um lugar frutífero, ele encontra plantações, árvores frutíferas, lugares, hortas, uma fachada linda, um carro na garagem. E aí ele fala: pronto, perderam tudo, tiveram que vender aqui e acabou. Eles realmente tiveram que ir embora e sabe lá se estão vivos. E aí ele encontra um homem que estava ali na porta. E ele fala: você tem notícias da família que morava aqui antes de você? E aí o homem fala: eles continuam aqui, são os meus patrões. E aí então, ele vai entrando naquele sítio e ele descobre. Ele senta-se com aquele homem e pergunta: o que foi que aconteceu? Eu estive aqui há muito tempo atrás e não era assim esse lugar. E o homem diz assim: eu tinha uma vaquinha, a Mimosa, eu gostava tanto dela, mas um dia ela caiu no precipício. E aí a gente não sabia mais o que fazer e a gente teve que se virar. E a gente descobriu que essa terra é frutífera. A gente descobriu que nós temos habilidades que nós nem sabíamos. E nós começamos a trabalhar a terra, nós começamos a arar a terra, plantar e colher. E nós descobrimos que havia muito mais do que nós pensávamos, porque nós estávamos já tão acostumados a sobreviver do leite da vaquinha. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Às vezes Deus vai tirar a tua vaquinha para você se mover. Ou Ele ainda pode tirar as suas possibilidades para te mostrar quem Ele é, que é Ele que te sustenta. Fazer você conhecer Ele mais de perto. E o que o maná tem a ver com tudo isso? Percebe que Deus fez exatamente isso com o povo? Não a vaquinha,
mas ele tirou as possibilidades do povo. Eles foram para o Egito, e ali, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Mudou o cardápio. Primeira coisa. O que eles comiam, cebola, alho poró, eles não tinham mais. Ficou reclamando. Primeira coisa que Deus faz é mudar o cardápio. E para que Deus faz isso? Para que eles entendessem que teria que haver total dependência dele. Total dependência. Eles não podiam fazer esforço algum para aquele maná surgir. Não podia. E, gente, o que era maná? Você sabe o que era maná? Ninguém sabe. Sabe-se lá Deus o que era maná. Ninguém conhecia antes. Tinha gosto de bolo de mel, parecia semente de coentro. Mas ninguém sabia o que era. Ninguém nunca tinha visto. E aí ali eles vão comendo aquilo e vão entendendo que eles são sustentados. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O propósito final do maná, o maná, aliás, não era o propósito final. Ele era só um suprimento para o caminho. Maná era suprimento, comida de viagem. Sabe aquela que você leva? Sabe o fandangos que você leva? Não, gente, não vamos comparar maná a fandangos, não. Ninguém ia sobreviver 40 anos com fandangos, né? Maná provavelmente tinha muitas propriedades nutricionais, todas as que eles precisavam. Mas sabe aquela comida de viagem que você prepara e leva? O maná não era o propósito final para eles. Não era para eles viverem de maná. Era só para eles estarem no caminho. O dia que eles chegaram na terra prometida, o primeiro dia em que eles comeram do fruto da terra prometida, o que aconteceu? O maná cessou, acabou. Quando eles comeram do fruto da terra prometida, acabou o maná. Então Deus não proporciona maná em terra fértil. Escuta isso. Deus não proporciona maná em terra fértil. O maná é para que você possa acessar no processo. E ele vai te levar ao lugar da terra prometida para que você frutifique. Para que você coma dos frutos daquilo que ele vai te dar na terra prometida. Se Deus não tira o maná, o povo provavelmente ia ficar infrutífero, confortáveis, do jeito que eles estavam. O fim do maná foi para mover o povo de Deus. Foi para fazer com que eles trabalhassem, fossem frutíferos. E esses dois exemplos aqui, da vaquinha e do maná, eles podem nos dar algumas lições. A primeira é que se você está confiando nas suas próprias forças e anulando a graça e o poder de Deus na tua vida, eu vou te dizer uma coisa agora. Empurra essa vaquinha no precipício. Que a Luísa Mel não nos ouça. Não é literal, por favor. Mas elimina aquilo que tem tirado o lugar de Deus na tua vida. Se você está tomando o lugar de Deus, tomando o controle das coisas, elimina. Empurra a vaquinha precipício abaixo e deixa Deus te levar a lugares que você nem ousou viver. Que você nem sabe o que tem preparado para você, que você nem ousou experimentar, porque os seus olhos estão focados no leite que a vaquinha te dá. E uma outra coisa, há um campo vasto, muito vasto a ser explorado, para que você possa gerar frutos. Se você está também vivendo um tempo em que o maná secou, que o maná acabou, isso também significa algo. Deus já está te deixando num lugar onde você já pode plantar, onde você já pode colher. Ele está te dizendo: ei, passou da hora de você agir, passou da hora de você se movimentar, para de se lamentar pelo maná que cessou. Para! Você acha que os israelitas não se lamentaram? Eu acredito que sim, porque era fácil, né? Era fácil, prático, não sujava a louça, ficava ali, ó, tranquilinho, eles não precisavam fazer nada. E tinha israelita que só conhecia maná. Nasceram no deserto, cresceram no deserto, quando chegaram na terra prometida, era só, aliás, os que entraram na terra prometida só conheciam maná, porque só entraram aqueles que tinham de 20 anos para baixo. Então, não tinha como, eles só conheciam aquilo. Eles reclamaram, mas era necessário para que eles fossem frutíferos. Então, as dificuldades, elas são para nós um treinamento. Elas são para nós
algo para nos fazer ser forjados, para que a gente possa ser fortalecidos. Sabe o quê? A gente fica mimado, não é? Mimado, acomodado. A gente não vai para frente. Deus, ele pode transformar nosso ninho do comodismo em um lugar bem desconfortável, para nos forçar a sair dele. Se o teu ninho está ficando desconfortável, espetando, não está mais tão fofinho, presta atenção. Provavelmente Deus está mexendo nele. Deus está mexendo, que é para você voar, para você sair desse lugar. Amém? Vocês estão aqui ainda, gente? Estão aí? Acabou não, viu? Hoje a gente tem tempo. Então não vamos nos lamentar pelas provisões que te sustentaram e que você não tem mais. Vamos continuar olhando para aquilo que o Senhor vai fazer. Não fique esperando um novo cenário para que os teus olhos possam focar naquilo que Deus tem. Mas Ele vai te levar para avançar. Você crê nisso? E eu quero pensar um pouquinho agora numa outra coisa. Aquilo que é inevitável e que nos acontece, aquilo que a gente não controla, como que você lida com o que você não controla? O que isso tem a ver com não esperar o cenário ideal? Tudo. E aí você vai entender isso comigo aqui agora. Porque quando nós somos afetados por situações da nossa vida, nós somos paralisados muitas vezes para continuar a avançar naquilo que Deus tem para nós. Então presta atenção, porque hoje Deus quer tirar você desse lugar. Deus, Ele está querendo tirar-nos do lugar de paralisia. Mulheres, vocês são fortes, corajosas. Nós somos resilientes e somos capazes de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes direito, não, mas a gente tem essa habilidade. E Deus, Ele está nos chamando para sair desse lugar de paralisia. Você quer sair desse lugar de paralisia? Amém? Então presta atenção nisso aqui. Quando o vento derruba uma árvore, ela permanece onde ela caiu. É a parte B do versículo 3. Assim como essa queda dessa árvore, nós vamos enfrentar momentos difíceis, desafios da nossa vida. E aí, gente, parece que o cenário vai ficando cada vez mais difícil para a gente poder ver as promessas de Deus se cumprir. O que essa árvore, essa imagem dessa árvore aqui nos ensina? Às vezes, essa árvore, ela vai representar coisas que nos acontecem e essa árvore vai cair, isso é inevitável. Entendem isso? É inevitável, você não vai conseguir. Se começar a bater um vento, chuva, vendaval, você consegue segurar uma árvore que vai cair? É melhor você sair de baixo, porque senão ela vai cair na tua cabeça. E aí parece que quando essas árvores caem sobre nós, caem nas nossas vidas, a gente vai ficando num estado de paralisia e o cenário vai ficando mais poluído, mais desmatado. E aí eu falo, mas agora que eu achei que eu ia começar a fazer, agora que eu achei que ia dar certo, agora que eu achei que a promessa de Deus ia se cumprir, caiu tudo ao meu redor, as árvores caíram e eu não sei mais o que fazer. E aí essas coisas elas vão tomando um espaço muito grande e as coisas elas são inevitáveis. Se tem uma coisa que a gente tem certeza é que nós teríamos aflições. Jesus disse isso. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As coisas são inevitáveis. A morte de alguém que nós amamos é inevitável. É inevitável. Se a gente pudesse acrescentar só mais um pouquinho, se a gente pudesse ir lá, a gente faria, mas é inevitável. Um diagnóstico que vem e te arrebenta, pode ser com você, pode ser com outra pessoa, é inevitável, você não consegue evitar, você não consegue. Abusos que você sofre, sexual, psicológico, físico, às vezes são evitáveis, e é isso que a gente está tentando fazer com Reage. Mas quando já aconteceu, não tem jeito, a árvore já caiu. E aí o que a gente faz diante disso tudo? Perda de emprego, dinheiro que não tem, a rasteira que você leva de alguém, traição, são coisas inevitáveis.
E o que você faz a partir daí? É a pergunta. O que você faz? O versículo diz que a árvore caiu e permanece onde está. E isso representa aquilo que nós não temos controle. Só que eu vou te fazer uma pergunta. A árvore caiu. As coisas já te aconteceram. E você, onde é que você está? Está caída junto com a árvore? Será que você não está no mesmo lugar que a árvore estava? Será que você não está paralisada no mesmo lugar onde a árvore ficou? Eu quero chamar a Pitu aqui. Ela não faz ideia do porquê. Só que ela topou. E eu perguntei para ela, você topa fazer algo no escuro? Aí ela disse assim, você confia no escuro? E ela falou assim, confio. Porque um dia ela me entregou o All-Star amarelo dela, que ela mais ama, para eu pintar o Bob Esponja. Então ela não tem mais nada a perder. E eu queria que você prestasse atenção nisso, com os teus olhos espirituais abertos, com os teus ouvidos abertos. Porque Deus quer tirar você do lugar de paralisia. Deus quer tirar você do lugar onde a árvore caiu. E Ele vai fazer isso agora, em nome de Jesus. Vem cá, Ju. Às vezes, coisas que a gente não controla, como o que a gente disse aqui. Vem mais perto, Pi. Pessoas que nos traem. Abusos que a gente sofre. Perda dos nossos recursos financeiros. Tudo que a gente tinha como certeza, sabe? Tudo que a gente tinha como certo, vai embora. A gente perde quem a gente ama. A morte. Nós não fomos feitos para a morte. E quando alguém que a gente ama vai embora, é como se levasse um pedaço da gente. É como se a gente muitas vezes não tivesse mais razão para continuar. E é mais uma amarra que vem para nos paralisar. Sonhos frustrados, sonhos que não se realizam, promessas que parecem que nunca vão acontecer. Desentendimentos que parecem que nunca se resolvem, pessoas que estão sempre afrontando. A culpa por parecer que todas essas coisas a gente de alguma forma provocou, de alguma forma a gente buscou ou procurou. O medo depois de tudo isso, o medo. Consegue sair, Pi? Tá. Não quero ficar. A parte dele é verdade. A parte
que eu não quero ficar. Tem a parte que é dele, mas tem uma parte que é nossa. Sonhos frustrados. Eu sei que eu ainda vou ter meu filho no meu colo. Ainda que todos os médicos tenham dito que não. Ele falou isso no ano passado, no culto de mulheres. Por mais que demore, por mais que tenham pessoas que debochem, porque tem filhos e eu não. Ele prometeu, ele cumpre. Eu não quero isso pra mim. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres que vocês são. E não se tornem escravos novamente. Sabe por quê, Pi? Sabe por quê, mulheres que estão aqui? O diabo vai vir para te lembrar disso aqui. O diabo vai vir e dizer assim: quem é você para fazer alguma coisa para o Senhor? Quem é você? Quem você pensa que você é? E quando o diabo se levantar para dizer isso, você vai dizer para ele quem você é. Você é filha amada, você é comprada, você é remida pelo sangue de Cristo Jesus. Você é filha amada. Filha amada. Ele nos resgatou. Sabe, gente, às vezes essas amarras, essa paralisia, ela vem e nos traz assim esse sentimento de que nós estamos rotulados. Nem todo mundo tem feito isso que a Pitu decidiu fazer aqui. Tem gente que assume as amarras. Tem gente que pega elas para si. E esse rótulo impregna, esse rótulo define quem a pessoa é. Quantas vezes a gente vai falar de alguém e fala, sabe fulana não sei quem é, a fulana, aquela que foi traída e se separou, sabe? Sabe fulana, que fulana, aquela que teve câncer, quase morreu. Por que a gente ainda tem permitido que as coisas que nos aconteceram, que as árvores que caíram, é que definam quem nós somos? Essa não é a nossa identidade. A nossa identidade está nele, a nossa identidade está na cruz. E nós temos que decidir, como a Pitu fez aqui, desamarrar, tirar essas ataduras, porque nós fomos comprados. Nós fomos comprados por Ele. Glória a Deus por isso. A Pitu não sabia o que ia acontecer. E eu preferi que ela não soubesse. Eu acho que a música está um pouquinho alta. Tá? Não, foi impressão minha. Eu não quis que a Pitu soubesse do que se tratava, para que realmente fosse algo conduzido pelo Espírito Santo. Algo que o Senhor fizesse da maneira como Ele quisesse fazer. E para a gente terminar, eu quero focar no último versículo. Não fique olhando para as nuvens. Toque a vida adiante. Eclesiastes 11:4. É pela fé que nós vamos lidar com o que nós não sabemos como será. Com o que nós não podemos ver e nem prever. Lá em Hebreus 11, na galeria da fé, né, onde estão todos os heróis da fé. Nós vemos um versículo, o 7, que diz assim: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e não podiam ser vistas. Noé obedeceu e construiu uma barca, né, a arca, e ele fez isso com chuva, gente? Noé, chovia naquela época? Nem chovia. A terra era irrigada por baixo, não havia chuva. Noé estava construindo uma barca em terra seca. Ele ouviu os avisos de Deus e ele disse: eu vou obedecer. Não havia nem chuva. E qual foi a consequência disso? Está ali no final do versículo. Ele e a sua família foram salvos. Quando a gente ouve o Senhor e não olha para o cenário, quando a gente ouve Ele, segue no propósito,
a gente é salvo e a nossa família também. Nossa família também acaba sendo incluída nisso. Então, o que nos move em direção ao propósito, o que nos tira dessa espera por um cenário ideal, que é produzido pela nossa cabeça, na maioria das vezes, é a certeza de quem nos chamou para a missão. Quem é esse que nos chamou para a missão? Quem é Ele? Ele é confiável? Deus é confiável? E aí, presta atenção nisso aqui. Quanto menos nós conhecemos a Deus, maior será o cálculo que nós vamos ficar fazendo para agir em direção daquilo que Ele nos chamou para fazer. E dessa forma, nós nunca vai chegar a hora. Quanto menos você conhece a Deus, mais você vai ficar calculando. Será que dá? Será que não dá? Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque se você sabe quem Ele é, você se lança. Se você sabe quem Ele é, você só vai. Ele chamou, eu vou. Hoje, o devocional de hoje, quem não fez ainda faça, que fala sobre Ele ser o caminho, a verdade e a vida, e já vou dando spoiler para quem faz à noite. E aí o que acontece? Quando Jesus, ele fala que quando Jesus ele chama os discípulos não ficam perguntando para Jesus, para onde nós temos que ir? Para onde nós vamos? Eles só seguem. Eles só vão. Por quê? Porque eles estavam com Jesus. Se você está com Jesus, você não vai ficar procurando o que você tem que fazer. Se você está com Jesus, você já sabe o que precisa ser feito. Porque você já está no caminho, na verdade, na vida. Ele já é tudo isso. Na medida que você anda com Ele, que você ouve a voz dEle, que você reconhece Ele em cada detalhe, em cada ação, que você observa como que o Espírito Santo age. É incrível. É incrível como o Espírito Santo ele tem uma característica que é só dele. E às vezes tem coisas que você olha e você fala, isso aí eu conheço. Esse jeito de Deus agir, eu conheço. Eu já experimentei isso. Tem cheiro de Deus, tem dedo de Deus. Quanto mais você conhece, mais você vai confiando em se lançar no propósito. E mais você larga os cálculos para lá. Gente, tem conta que não bate, tem conta que não fecha. Todos aqui que já sabem, que já conhecem a história da nossa igreja, se a gente tivesse parado para fazer conta, a gente teria ficado no mesmo lugar. Nós nunca teríamos avançado. E se a gente fizer conta agora, a gente vai continuar aqui. E aqui não é o ponto final. Não é, e eu não estou falando só de lugar físico, não. Eu estou falando de ação, de ser frutífero. Nós não vamos ficar aqui calculando. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser irresponsável, não é sobre isso, não. Mas é sobre a gente se lançar para o propósito. Sabe, um exemplo, o último exemplo que eu quero usar aqui é da mulher do fluxo de sangue. Quanto tempo aquela mulher estava com hemorragia? Quanto? 12 anos. A gente fica com o nosso fluxo menstrual 5, 6, 8 dias e eu já estou querendo morrer. Já estou ali, perdendo as forças. 12 anos. 12 anos que ela não podia ser tocada. Porque para aquela época, na cultura daquela época, quem tocasse uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou a mulher no tempo menstrual dela, ficava o quê? Impuro. Ficava impuro. Essa mulher não podia ser tocada. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que aquele homem, quando ele tocava as pessoas eram curadas. Ela ouviu falar que quando Jesus colocava a mão sobre os olhos de um cego, esse cego voltava a enxergar. Ela ouviu falar que coxos voltavam a andar. Ela ouviu falar que endemoniados eram libertos de uma vez por todas. Ela ouviu falar, mas ela não podia, ele não podia tocar nela. Ele não podia, porque ele ficaria impuro. Para a cultura da época, ele ficaria impuro. E aquela mulher sabe que Jesus estava passando, porque ela estava atenta. Ela estava atenta a todo o movimento que Jesus estava fazendo. E ela estava atenta ali, Jesus estava indo para a casa de Jairo,
porque a filha de Jairo estava doente. Na verdade, a gente já sabe, né, que ela tinha morrido, porque a gente leu a Bíblia, certo? Ou porque a gente viu The Chosen. Brincadeira, gente. Mas a gente sabe que aquela menina já tinha morrido. E aí, o que acontece? A mulher do fluxo de sangue vê aquele movimento todo e ela pensa, é a única chance que eu tenho, eu não posso não ter outra chance. Aquele era um cenário ideal para ela. Aquele não era um cenário ideal para que ela recebesse a cura. Primeiro, havia uma multidão. Segundo, ela estava sangrando. Ela era impura para aquela época. Ela não podia, Jesus não poderia tocar nela, mas ela faz todo um malabarismo e ela pensa, se eu apenas tocar na borda do seu manto, eu ficarei curada. E ela vai, e ela se enfia no meio da multidão, e ela vai, ela se arrasta, e ela toca nas vestes de Jesus. Ela toca. Não tinha como ela guardar o momento ideal, não tinha como ela guardar um cenário ideal, ela precisava agir. E o que acontece quando essa mulher toca na borda de Jesus? O que acontece? Ela é curada. E por que ela é curada? Jesus para no meio da multidão e imediatamente diga, quem me tocou? Porque ele sentiu sair poder dele. Que coisa incrível, que coisa extraordinária. Que fé, nós estamos falando aqui de uma fé extraordinária. Mas também nós estamos falando aqui de uma mulher que ousou, diante de um cenário improvável, diante de um cenário completamente desfavorável, ela ousou e ela foi curada. Porque ela ousou, porque ela foi. Se ela tivesse ficado ali, ó, eu vou esperar, eu vou ver se passa esse sangramento, pelo menos por uns dias, e aí eu vou atrás dele para ele me tocar. Não, ele não pode me tocar, eu vou e eu vou tocá-lo. Eu vou tocar na borda do seu manto, ainda que o cenário seja desfavorável. E ela recebeu, ela floresceu, como aquela florzinha que está ali, ó, no meio daquele cimento todo. Ela floresceu porque ela ousou tocar Jesus num cenário desfavorável. Eu quero concluir com você. Pode vir, Júlia, Ari, Michele, Hofferman. Eu quero concluir com você dizendo o seguinte, querida, o Espírito Santo, ele mora em você. Eu vou falar de novo para ver se você entendeu o que eu disse. O Espírito de Deus mora em você. Quando no Velho Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha algumas vezes. Ele ficava? Não, ele vinha algumas vezes. Algumas passagens nós vamos ver que o Espírito se apoderou de homens de Deus, como Elias e como tantos outros, para que coisas viessem a acontecer. Então o Espírito vinha, mas ele não ficava. O que nós estamos vivendo agora é um momento em que o Espírito, ele habita. Ele habita em você, ele habita em mim. Ele habita em nós como igreja. Então, se isso não é suficiente para você, eu não sei mais o que vai ser. Se o fato de que o Espírito Santo habita em você, para que você possa sair da sua paralisia, como a Pitu fez aqui, encenou. Sabe por que isso aqui é bom? Porque mostra, quando a gente olha com os nossos olhos, a gente tem a tendência de entender melhor. Só que muitas de nós aqui hoje estão naquele mesmo estado, estão daquele mesmo jeito, mas não é de fita crepe, não. Não é de fita crepe. É as amarras que todas as situações foram lançadas em cima de você. O diabo foi lá e deu mais um nozinho para ficar mais difícil de sair. Mas o Espírito habita em você e você pode decidir agora romper com todas essas amarras, essa paralisia e agir em direção àquilo que o Senhor tem para você como propósito. Você pode.
Não fique aí parada observando o vento. Não fique aí olhando para as nuvens. Não fique, não. Tome de uma vez por todas o seu posicionamento que você precisa tomar. E deixa Jesus fazer aquilo que Ele tem para fazer em você. Você nunca vai saber o que Jesus tem para fazer em você se você não se posicionar. Você nunca vai experimentar. Presta atenção numa coisa aqui. Presta atenção de vez. Eu quero que você fique de pé. Por favor, se você puder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só um minutinho, só um minutinho. Eu queria só que você prestasse atenção numa coisa. Você não precisa de recurso. É isso que você está esperando para poder fazer alguma coisa? É isso que você está esperando quando você diz, quando eu tiver? Você não precisa de recurso. Você não precisa de uma formação. É muito bom ter recurso e uma formação. Mas não é disso que você precisa. Você não precisa nem de tempo. Porque o tempo você tem, você que está administrando ele muito mal. Você não precisa de coisas, você só precisa de uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo. Ele é o provedor e Ele é o protagonista de todas as coisas. É Ele. Você só precisa dEle. Só precisa que Ele tome o controle. Que Ele tome a frente das coisas. Quem governa a tua vida? O que te... Aliás, nem o quem governa, mas o que te governa. São os seus traumas, as suas amarras, são os seus medos. O que está te governando hoje? Porque você não consegue sair do lugar que você está para tomar um posicionamento que Deus tem para você. Coloque isso diante do Senhor agora, nós vamos orar. E eu quero te pedir que você faça uma oração sincera com Deus. Hoje, eu não vou pedir para que ninguém ore por ninguém. Eu não vou pedir para que ninguém saia do seu lugar e nem vá orar com a irmã do lado. Sabe por quê? Porque todas nós aqui precisamos hoje nos posicionar. Todas nós aqui precisamos hoje colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, olha para mim, sonda-me. Esquadrinha o meu pensar, esquadrinha o meu andar e vê se há em mim algum caminho mau, algo que eu preciso tirar da frente para poder fluir no teu propósito. Então, faça essa oração aí, você e Deus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus.